você aí no seu lugar de trabalho, na sua casa, em qualquer lugar da Terra. E a gente tendo essa chance única, que é peculiar a esta geração e a nenhuma outra anterior a esta, de podermos, com essa facilidade, encontrar quem queira nos encontrar e conversar com quem queira conversar. É por isso que agora, enquanto nós estamos aqui, somos 4, o Tonho, o Zezinho e o Elmo, companheiros frequentes aqui, aí onde você está, ou do lado daí, há milhares de pessoas. É como se nós tivéssemos tanta gente aqui que não desse para reunir nesse quintal que é grande. E nem no La Salle, nem em vários outros lugares, e a gente tem essa bênção de estar conversando, franqueando a oportunidade para quem queira tirar dúvidas, fazer perguntas, comentar alguma coisa, realizar isso através do site da VemVTV. Então você vai aí no www.vemvtv.com.br, entra e não use o chat para uma conversa paralela, por favor, porque atrapalha. Se não atrapalha aos demais, e muitos reclamam de que atrapalha mesmo, atrapalha o Tonho aqui até para ver o que é pergunta no meio de tanto comentário e de tanta conversa paralela. Então, quem quer ajudar mesmo e fazer parte do programa, se tem uma pergunta, aposta lá. E a gente fará tudo para responder a todas as perguntas. Hoje nós recebemos aqui, entre tantas coisas, uma carta. Deixa eu cortar. Deixa eu te cortar um pouquinho. Não corta não, só falar. Ah, tá. o Moisés, desde segunda-feira, que ele te fez aquela pergunta sobre Marcos 9:2, da transfiguração de Jesus Cristo, sobre a mesa branca, como ele explica, e você ia falando para ele para procurar no site sobre isso. Lá no site, se ele escrever lá, era Transfiguração, uma sessão espírita, se ele escrever a palavra transfiguração em busca, ele acha. Ou se ele escrever espírita, espiritismo, ele acha. Muita coisa, está tudo lá, não é? Muito mais prático, muito mais pedagógico, muito mais fácil dele ter na mão. E aqui na VemVTV, se ele for lá no On Demand da VemVTV, no Papo de Graça, ele vai ver que a gente já teve 2 ou 3 programas falando quase que inteiramente sobre esse tema, de modo que eu estimularia a ir lá. E se eu não estou enganado, o meu livro Nos Bastidores dos Espíritos foi colocado pelo Chico lá no site, no download, para baixar, assim como também o Principados e Potestades, Batalha Espiritual, todos eles tocam no assunto, mas essas referências iniciais que eu fiz são específicas. Assim como também tem uma lista aqui de sugestão de conversas sobre reencarnação, que a gente também já falou 2 programas aqui no Papo de Graça. Paranormalidade. Passamos uma semana inteira falando de paranormalidade, mediunidade, psicografia, rumos da política brasileira. Não falamos a respeito até agora. Sinceramente, eu tenho muito pouca motivação para conversar sobre o assunto. Mas eu posso tentar convidar uma hora dessa um amigo meu aí, Arthur Vigílio Neto, alguns outros, para darem uma chegada aqui e a gente bater um papo sobre isso, né? Fica melhor do que a gente só emitindo opiniões de leitores de jornal sobre o assunto, igual conversa de arquibancada do Maracanã sobre o que o técnico deveria fazer a respeito do jogo. Eu não gosto. Eu chamo o técnico e bato um papo, ou então um assessor ou alguém que possa me levar um recado. Mas ficar dessa converseira toda, eu não tenho a menor vocação para isso. Se eu não puder intervir, se o que eu digo não puder ter um significado imediato, eu não perco meu tempo com a elucubração. Mau humor é um tema legal.
para conversar aqui, porque ele é de uma universalidade extraordinária e crescente na sua presença na mente humana, né? Legalização das drogas. Um dos primeiros programas falou sobre isso, mas meio en passant. É um tema que mereceria talvez uma conversa mais ampla a respeito. Caiu aqui, não sei se caiu lá, tá? Fenômenos legítimos, sobrenaturais e sugestões, hipnose, transe, histeria coletiva, tudo isso a gente já falou bastante aqui. Cair no espírito, já falei tanto de manipulação, de sugestão, está tudo gravado aí, não só no site, como aqui no Papo de Graça. Clonagem humana no site tem muita alusão a isto aí. Ali no link Opiniões está cheio de coisas a respeito. Opinião sobre os avivalistas da história cristã. Mude, um cara legal, com obviamente suas limitações de sua época, da sua mente, do seu americanismo, do tipo de igreja que havia à volta dele, mas era um cara que amava Jesus e queria pregar o Evangelho com ardor. Finney, também gente muito boa, um homem ilustrado. Esse Finney era irlandês, né? Não, americano. Avivalista americano, presbiteriano, um dos precursores da Universidade de Princeton. Naquele tempo, os avivalistas eram inteligentes, eram cultos. Parece que o Finney era advogado. O Moody é uma exceção aqui, é o único meio iletrado. Mas John Wesley era um homem culto, inglês e formado, com formação. Professor de universidade. Um homem com consciência das coisas. Eles não tiveram a mente mais aberta porque o mundo deles era um mundo muito pequeno, de informação, de um monte de coisa, mas até onde puderam ir, conciliaram vida cheia do Espírito Santo com a melhor compreensão que eles podiam ter da vida, sem falar que Wesley foi uma das figuras mais fundamentais na história da Inglaterra dos últimos 300 anos, em relação a ter evitado pelo avivamento wesleyano que tomou conta do país e pelos resultados daquele avivamento, que foi o avivamento mais holístico da história da igreja, foi um avivamento que gerou revolução no sistema penitenciário, que criou uma verdadeira revolução no sistema médico, hospitalar, sanitário, financeiro, produziu impactos sociais gritantes, enfim, todas essas coisas que tiveram a ver com o avivamento de Wesley na Inglaterra. Jonathan Edwards ficou, coitado, muito mais conhecido pelo sermão dele, Pecadores na Mão de um Deus Irado, que foi um dia de infelicidade, é um sermão desgraçadamente infernal. Por que, Caio? Ele estava pau da vida, chateado, estava de saco cheio. De verdade, a realidade é isso. O Fonseca está só avisando aqui que o jet caiu, ele não sabe se está tudo certo lá, mas recuperarão lá direito. Aqui no... Dá um refresh. Já estou dando. Então, o nosso amigo Jonathan Edwards ficou conhecido por aquele sermão. Mas conta para nós sobre isso, eu não conheço a história. Ele era um cara chato, assim, de comunicação. Dizem que... Ele fala na cara, Caio. Dizem que se ele não fosse um homem realmente muito piedoso, e ele seria insuportável de ouvir, porque ele lia os sermões dele. E ele era meio monotônico na leitura. Embora fossem verdadeiras peças elaboradas de teologia, doutrina, e ele não fazia isso por orgulho nem vaidade, ele fazia porque achava que era a maneira mais pedagógica de ensinar as pessoas e fazia parte do modo da época. Os sermões eram escritos em geral. E então ele era ali aquela pessoa meio monótona na leitura. Mas era um homem que orava e jejuava e era piedoso, buscava Deus de coração, e por meio dele um processo de renovação espiritual, de fé, graçou nos Estados Unidos naquela época. Ele teve um papel preponderante. E ele era um homem também de letras.
todos esses aqui, a gente está falando de Finney, Jonathan Edwards, Spurgeon, depois, né, na Inglaterra, foram pessoas que se envolveram com o pensamento. Não eram apenas aqueles avivalistas de gritaria. Eram homens que ofereciam o conteúdo que eles conseguiam, com a melhor densidade temor, né? de instrução Com temor. e com muita piedade. Então hoje a gente lê um livro deles, eu, por exemplo, leio, no passado eu lia, né? Hoje em dia faz muitos anos que eu não leio. Ano passado eu li tudo de todos, com muito carinho, com muito amor, me fez muito bem. E até mais ou menos 1979 eu li essa moçada inteira, li coleções, li os sermões de Wesley, o do Moody, do Finney, os sermões do Jonathan Edwards, um monte de histórias biográficas, Spurgeon e muitos outros. E hoje eu chego lá para ler, eu vou com esse coração que eu estou dizendo aqui. Com todo carinho, ternura e gratidão a Deus, porque na geração deles eles foram úteis e eles serviram a sua própria geração, com o melhor que tinham e puderam. Eu não os acho relevantes numa quantidade enorme de coisas para hoje. Porque no meio cristão evangélico, esses caras todos viraram santos, não é? Isso aqui é São Francisco, é São Agostinho, né? É São Benedito, é tudo santo evangélico. Então, tem os seus grupos de devoção, assim como os presbiterianos têm. O seu santo é Calvino, os metodistas são de São Wesley. Os batistas cultuam bastante São Spurgeon, como pregador, né? Príncipe dos pregadores. Os batistas arranjam logo o nome desse grandioso príncipe dos pregadores. Os presbiterianos avivados cultuam Finney e linhas diversas. Alguns deles viraram inclusive definidores de verdadeiros pacotes doutrinários e denominacionais e modos de vida dos cristãos. É isso que eu acho horroroso. Porque Davi serviu a sua própria geração. Sim. Mas ai de mim se fizesse de Davi modelo para a minha vida hoje. Se Davi virasse modelo para a minha vida hoje, nenhum de vocês estaria aqui. Nenhum de vocês. Quer falar sobre isso? Não estaria. Não estaria. Talvez em você? Se Davi virasse o modelo da minha vida hoje, nenhum de vocês estaria aqui, ninguém estaria me assistindo ali. Talvez nem você também estaria aqui. Provavelmente não. Provavelmente eu estivesse fugido. Como é que seria isso, Caio? Se fosse Davi o seu exemplo, Só para simplificar, para entender como uma ilustração. Eu fiquei 3 anos indo a Bangu 1, toda terça e toda quinta, muitas vezes acompanhado do Marcos Batista, que vocês todos conhecem. Conheço. No início, os primeiros 3 meses, o pastor Washington ia comigo. Depois, por algumas razões, ele não pôde mais ir, eu ia só, eu ia com o Marcos Batista. E algumas ocasiões que eu, porventura, estivesse viajando, o Marcos ia em meu lugar. Mas foram 3 anos lidando com os 48 presos mais perigosos naquele tempo da história do Rio. Escadinha, Eucanã, Celcinho da Vila Vintém, Gregório Gordo, William Professor, Caveirinha, Paulo Maluco, todo mundo lá. Que nomes, né? E Zaca, enfim, era a moçada inteira. Miltinho, enfim. 48 monstros de Bangu. Ali no meio deles eu devo ter encontrado, sei lá, alguns, 4, 5, 6, 7 no máximo, que eram pessoas irrecuperáveis para qualquer convívio social, até porque as sequelas mentais e cerebrais deles já tinham tido em alguns deles, lesões irreversíveis, como um tal de Eucanã. E tinha um outro chamado Pelé, na Galeria B, que tinha levado uma machadada aqui, que tinha entrado no cérebro. O homem não morrera
Mas o machado estava todo ali, a entrada inteira, e o bicho era doido. Afundou um pouco. Afundou bastante, eu não sei como ele não foi. Mas tirou toda a conexão. O cara ficou malucão mesmo. Doidão. Só não perdeu o instinto criminoso. Mas o Elcanã, que era um de olhos tão negros que parecia um zumbi. Quando eu o vi a primeira vez, eu tive aquela sensação de estar olhando para um olhar diabólico. Ou talvez o mais diabólico ali entre todos eles. Mas ele foi gostando de mim, e me ouvia pregar, e eu dava toda a atenção a ele. Era um caramba enorme, o apelido era Sansão. E assassino, tinha não sei quantos latrocínios nas costas, estuprador, e tudo que você puder imaginar. Aí um dia eu preguei lá sobre alguma coisa e eu citei Sansão. Aí ele ficou muito interessado por causa do apelido dele, né, Sansão. Me arranja uma Bíblia aí, reverendo. Uma Bíblia aí, reverendo. Aí eu levei uma Bíblia para ele. Aí ele começou a ler o Gênesis, foi lendo e tal, chegou em Juízes. Aí eu chego lá um dia, ele sempre me dizia, pô, lendo esse livro aqui, ai meu Deus, por que eu não nasci na antiguidade? Ele falava assim, nossa, é mesmo, aquilo ali... Quando ele entrou no livro de Juízes, ele foi lendo tudo aqui, Baraque, Jefité, Sansão, e o pau cantava, e os caras matavam gente pra caramba, e não sei o que e tal. Sansão... Virou o vídeo. Eu cheguei lá, ele, reverendo, aleluia, reverendo, encontrei o meu modelo, encontrei o meu herói bíblico. Não é à toa que me chamam Sansão, e eu fiz uma grande descoberta. Só pode ter sido uma luz de Deus, reverendo. Eu descobri que eu não sou criminoso porcaria nenhuma. Eu sou iluminado, né? Eu descobri o seguinte, eu só dei um azar, nasci no século XX. Se eu tivesse nascido nos dias de Sansão, olha, secretário dele, teria virado juiz de Israel. Porque, olha só, não matei nem o dízimo do cara. Não sofri nem um pouco das raivas dele. De nada, de nada. E ele era um indivíduo que, assim que a gente começou a ficar amigo, um dia eu, na brincadeira, virei para ele e falei, escuta aqui, Elcanã, que eu nunca o chamei de Sansão. Sempre chamava pelo nome dele. Escuta aqui, Elcanã. Se eu conseguisse te tirar daqui, como eu estou levando o gordo eu consegui tirar, transferi para Milton Dias Moreira, depois para Niterói, depois levei para Vinde. E ele ficou 6 anos comigo lá na Vinde. Recuperado. Ficou 6 anos limpinho, bonitinho, legalzinho, muito amado. Morreu, está com o Senhor. E eu perguntei ao Elcanã, se eu conseguisse fazer a mesma coisa por você, o que você me diz que aconteceria se eu te soltasse na rua hoje? Reverendo, sendo sincero com o senhor, porque assim eu encontrei no senhor um homem, né? Quando a gente encontra um homem, é assim, papo de homem, né, reverendo? Então com o senhor não tem H. Não tem enganação. O que eu faria, reverendo? De manhã eu acho que eu dava uma estupradinha, ando assim precisado mesmo, sabe? Uma estupradinha de manhã, à tarde um assalto para ficar com uma grana no bolso. E à noite, quando as trevas chegam, eu fico com uma necessidade de cometer um latrocínio. Sendo sincero, portanto, reverendo, eu não lhe aconselho tirar-me daqui. Isso é a figura. Então, voltando ao Davi, eu tive um caso de infidelidade conjugal e nunca recorri a mulheres em cidades aonde eu ia. Davi, aonde ia, se tivesse sozinho, liberava os homens para cada um darem a sua... o seu alívio de ventre. E ele foi gostando, ele foi pegando. E tá tudo bem. A vida dele foi marcada de tanto sangue que o Senhor disse, olha, o templo você não vai poder construir o seu filho, porque suas mãos estão sujas de sangue.
E o senso de justiça dele, se eu praticasse, eu ia preso por ele. Olha, se eu for e se eu voltar em paz, sai correndo. Você já observou as medidas de justiça que Davi tomou antes de morrer? Todas as instruções que ele deu para o pessoal que não podia continuar vivendo? Imagina. Simei, né? Não, Simei foi galho fraco, mas ele deu ordens ali para um bocado de gente que inclusive tinha trabalhado muitos anos, pisou na bola, fez coisas erradas, mas ele achou que aquela semente iria prejudicar o futuro do filho e acabou que ele não conseguiu resolver nada, porque quem prejudicou o futuro do filho foi o próprio filho e foram os irmãos nas guerras fratricidas. E aí vem o caso da Batseba, ainda manda matar o marido da mulher. Agora imagina se Davi fosse o meu modelo. Davi é meu modelo de um homem segundo o coração de Deus por uma razão simples. Davi era um homem maravilhoso, considerando como era o homem nos dias de Davi. É isso que as pessoas nunca pensam. O cara me escreve aqui me dizendo assim, mas e como é que a gente concilia o Deus do Velho Testamento com o do Novo? Não existe dois deuses, né? Não, claro que não. Mas como é que concilia? Eu digo, meu querido, não tem nada a ver com Deus, só tem a ver com o homem. O homem do Velho Testamento é que é diferente do homem do Novo Testamento, porque quem mudou aqui foi o homem, não foi Deus. O homem do Velho Testamento só conseguia discernir Deus assim. Isso é outra coisa que não se entende, é que a revelação é progressiva, é evolutiva, é gradativa, é conforme o entendimento. Até Jesus fez assim. Lá se diz que Jesus não só falava por meio de parábolas, conforme a capacidade dos ouvintes de entendê-las. Ora, até Jesus praticou a revolução de modo gradual e evolutivo. Ainda chegou a dizer, eu teria muitas coisas a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Falou a apóstolos, quanto mais a esses brucutus. Quando a gente está lendo aqui a história de Abraão para frente, a gente fica pensando que é um cara sofisticado. A gente da idade da sabe? pedra, né, Caio? Meu Deus, eram homens muito simples. Eles estão entrando aqui, saindo da pedra, entrando no bronze. Mas é porque a linguagem é muito rebuscada. Não só a linguagem, a vida era assim. O cara não pegava leite em geladeira. Não era nada disso. A guerra entre Abel e Caim, é também uma guerra arquetípica entre os lavradores do solo e os criadores de ovelha. Era mais ou menos a guerra entre seringueiros que querem preservar as árvores e aqueles que querem cortar para fazer pasto. Então, além de tudo aquilo, Caim e Abel, além do conflito particular narrado em Gênesis com a existencialidade das invejas e ciúmes e dores de Caim em relação ao agrado de Deus pela atitude de Abel, mas aquilo também havia representações por trás daquilo ali. Foram representações... Oi, meu netinho, vem cá, meu amor. Foram representações que ficaram instituídas na história durante séculos, numa guerra entre o pessoal do sistema... Vem cá, meu amor. O pessoal do sistema de criação de animais e o pessoal do plantio agrícola. E isso tudo está representado aí de algum modo. Os homens do livro de Juízes, por exemplo, eles não matavam alguém na guerra, iam para casa e dormiam mal. Se não matassem. Não. Eu estou dizendo aqui, ao matarem alguém numa guerra, ou ao matarem 40 numa guerra, eles não iam para casa com culpa, eles iam para casa felizes. Porque eles não tinham matado ninguém, eles só tinham ganho a guerra. É isso que a mentalidade moderna não entende. Não entende. Eles não voltariam de um Vietnã com neuróticos de guerra. Como aconteceu... É preciso haver 3.000 anos de evolução de consciência, de direitos humanos, de um monte de coisa, para um cara ir para uma guerra e voltar culpado. Neurótico. O homem antigo não conhecia isso, porque a morte não tinha o significado que ela tem
para nós hoje. Quer dizer, nós somos os caras que leite dá em geladeira. E os nossos filhos, quando morre um avô, a gente esconde a criança na casa e não leva nem para o funeral, que é para ele não ver a morte. Veja a diferença brutal de quem nós nos tornamos, esses seres que estão já fora da galáxia da civilização humana, com aqueles ali, que se não chovesse eles não comiam, se não caçasse eles não comiam. As coisas tinham outra visão, outra perspectiva. É tão simples entender isso quanto tentar encarnar o olhar de um índio e ver como é que um índio nos enxerga hoje, ou enxerga o que para nós são os nossos valores. Então Deus não estava sendo diferente com eles é que estavam num momento da consciência absolutamente distinto do nosso. É por isso que o Novo Testamento afirma a caducidade, o esclerosamento daquelas coisas todas, inclusive do modus operandi, que diz lá, então disse o Senhor, vá lá e não deixe isso e aquilo, elimine a todos daquele negócio. Aí o cara fica chocado, mas Deus deu essa ordem. Mate todo mundo, mate ovelhas, mulher, tudo. Bom, eu já parto do pressuposto que se há Deus, ele pode fazer todo mundo viver, ele pode matar todo mundo, é um problema dele, eu não tenho pergunta nenhuma. No dia que eu disse a Deus, acabaram as minhas perguntas. Essa é outra coisa que o pessoal não aceita. É que quando eu digo a Deus, e quando eu digo que eu sou um cara que creio em Deus conforme a fé de Abraão, que recebeu aquela ordem para levar o filho para o Monte Moriá e matar, e eles querem o quê? Sofisticação? Querem que Deus dialogue com o estabelecimento dos decretos dos direitos do homem, feito pela ONU. Querem que a cartilha de Deus tenha virado a Revolução Francesa, que de sanguinolência deu um banho nos juízes de Israel. Então, querem o quê? Então ficam todos eles crendo no evangelho da ONU, dos politicamente corretos, porque é assim que tem que ser, o homem tem que tratar o homem no mínimo, como a Declaração dos Direitos do Homem determina. Mas isso é o homem com o homem. Deus não figura nesse pacote. E eu quero dizer isso a vocês, escandalizem-se pastores, teólogos, seres de alma delicada com o que eu vou dizer. Deus é Deus, viva com esse barulho. Se Ele quiser agora fazer desaparecer o universo inteiro, Ele tem e não só o direito, o poder, a liberdade e a não culpa de fazê-lo. É tão radical assim a realidade de Deus. Quem não puder suportar está seguindo o caminho errado. Tem que criar um Deus que dialogue com você e que fique só um pouquinho mais provocante que você. O meu Deus é livre. Ele criou e não precisava ter criado, ele pode acabar e não precisa explicar. Ele pode dizer, olha, o que era não será mais, é um problema dele, ele é Deus. Quando eu digo que há Deus, eu estou assumindo tais consequências. E não existe aquário e não existe nenhum tipo de contenção para isso. Ética é uma coisa minha, do homem. Quem sou eu para determinar qual é a ética de Deus? Vou chamá-lo de ético. Isso é uma coisa do homem. A Bíblia é um livro do e para o homem. Do e para o homem. Sinceramente, o meu Deus tem coisas infinitamente mais importantes a dizer do que a Bíblia suporta. Explica isso. É que o homem não aguenta. É porque o homem não aguenta Aí ele fala que Deus se encarnou para poder dizer, olha, não dá para compreender, mas quem me vê a mim, vê o Pai. Vejam os meus modos na vida, vocês vão saber os modos de Deus. Não é para compreender, é para obedecer. E é possível, porque eu sou homem como vocês. E vejam,
como é possível amar mais a vida do que a morte. Vejam como é possível obedecer mais a Deus do que aos homens. Vejam como é possível ir fazendo bem, apesar de todo o mal que lhe devolvem. E vejam como é possível escolher a vida contra todo o arbítrio do homem. Porque ainda assim você morrerá livre, dizendo: a minha vida ninguém tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Quem não entende isso, não vai a lugar nenhum. Vai ficar querendo saber porque está gripado, porque eu estou rouco, porque a minha avó de 89 anos está morrendo, tão boazinha, podia viver 927. Ficam assim, vira todo mundo crente. Então, enquanto essa consciência não entra, de que Deus é Deus, e é assim que eu o sirvo, eu não consigo pensar de outro modo. Se quiser me levar agora, ele me leva, eu não tenho perguntas nenhuma. Meu netinho estava sentado aqui, eu quero que ele viva mais do que eu. Eu quero que ele me sepulte. Eu quero que ele sepulte o paizinho dele e a mãezinha dele, porque é uma coisa horrorosa você sepultar seus filhos. Eu quero a sequência natural da vida para ele. Para minha netinha, né? Para cada um dos meus filhos, dos meus genros, noras. Agora, se eu tiver uma notícia hoje, meu irmão, com toda sinceridade diante do Senhor, de que minha casa inteira morreu, eu vou viver os próximos anos da minha vida com uma saudade horrorosa. Mas no meu coração não haverá uma pergunta. Como não houve, né, cara? Não houve nem No haverá. Luquinhas, não Deus houve no é Luquinhas. Deus. E se não for assim, não é. Agora, quando você chega aí, meu amigo, acabaram-se os medos. É aí que está a tua liberdade, é aí que está o desassombro. É aí que você se torna indestrutível nele. É quando a confiança toma esse lugar. E a liberdade de Deus ganha esse poder na consciência da gente. Aí começa a surgir um homem. Aí você entende a morte. A morte hoje é diferente da morte ontem. E quanto mais a ciência evoluir, mais aviadada se tornará a morte. Mais aviadados se tornarão os lutos. Mais idiotada estará a mente humana em relação à sequência natural das coisas. Porque a ciência está fazendo a promessa de mudar a natureza das coisas. Aí fica esse bando de idiotas sonhando com imortalidade, com saúde para sempre, com vida sem dor, com felicidades analgésicas, com alegrias de êxtase de química, com tudo isso que está aí transformando o mundo no inferno, enquanto o pessoal pensa que é a criação da liberdade. E eles vão ficando mais fracos do que a minha cutícula. Eu não troco o meu mindinho pelo machinho mais forte nascendo nessa geração. Já está nascendo todo mundo água com açúcar, algodãozinho doce, marombados por fora, mas um espírito que não aguenta um sopro da existência. Então, é porque a gente olha com esse olharzinho de gente semi-humana em relação ao enfrentamento das realidades, das brabezas da existência. Que são bravas. E que a gente fica olhando para a primitividade dos homens do Velho Testamento e dizendo: mas por que Deus mandou ele matar isso? É porque naquele tempo era assim, meu filho. Era assim, naquele tempo não era de outro modo. E o escândalo é esse, é que a revelação entra no modo possível da consciência humana à época. A revelação entra no modo possível. A revelação da época. Da expansão da consciência humana à época. Sim, claro. É por isso que Davi não é o meu modelo.
É por isso que eu leio o Velho Testamento como história e aproveito dela todos os exemplos de fé. De fato, eu aproveito do Velho Testamento, você quer saber o quê? A loucura. A capacidade de loucura em fé é o que mais me estimula no Velho Testamento, que é o que falta entre nós nesse mundinho de uma fezinha toda bonitinha. Se está tudo bem na sua vida é porque você tem fé. Se veio o dia mal, olha, ora mal, vamos orar, irmãos. Então, são os exemplos de fé, que é o que Paulo diz em 1 Coríntios 10, todas as coisas foram escritas para o nosso exemplo. Por exemplo, para exemplificarem a jornada, para alimentarem a fé, para que pela esperança e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Mas o modelo é Jesus. Não é Paulo, não é Pedro. De vez em quando eu digo, Paulo, chega para cá, meu irmão, que Jesus está mais para cá nesse ponto aí, meu irmão. Não é? Pedro. Você claro. consegue ler com essa crítica. Livro de Atos dos Apóstolos não tem nenhuma doutrina para mim. Eu leio, tem coisa boa, tem equívoco, tem tudo. Eu sou de Jesus, meu irmão. Você não é da Bíblia. É verdade, não sou da Bíblia, eu sou de Jesus. Eu leio a Bíblia a partir de Jesus. Eu fiquei sabendo de Jesus pelo testemunho de pessoas, fiquei sabendo de Jesus porque o testemunho dessas pessoas se calcava nos 4 evangelhos e no Novo Testamento. Aí alguém diz, mas você teve que admitir a escolha que algumas pessoas fizeram dos livros que estão aqui. É verdade. Agora, eu li os outros que não estão aqui também. Por que não? E eu não botaria nenhum aqui. Tudo furado. Furado historicamente. Foram escritos por seitas, como os gnósticos e outros que tinham interesses em adaptações do cristianismo pré-constantiniano, já nascendo naquelas seitinhas de todos os tipos, querendo fazer suas adaptações de um Jesus palatável para aquele gosto filosófico. Textos que vieram a ser escritos muito depois, mas como diz Paulo em Romanos 1, 16, 17, os homens preferem a verdade, a mentira, à verdade. Eles detêm a verdade pela mentira. Então essa é uma geração onde o evangelho de Judas, que coitado do Judas, não tem nem ideia de que escreveram um evangelho inventando uma história a respeito dele, de Maria Madalena, de Bartolomeu, desse negócio todo. Tudo bosta. Essa é que é a verdade. Bosta é a palavra. Sem esses 4 evangelhos que estão aqui, você pode pegar cada um deles e sem a história prévia de Jesus, contada aqui nesses 4 evangelhos, você pega os evangelhos apócrifos com amnésia acerca da história de Jesus narrada nos 4 evangelhos e você não entende nada, não fica nada. Ou seja, até para eles fazerem algum sentido, eles precisam se servir dos 4 que estão aqui, com uma coerência entre eles extraordinária. Então, para mim, esses 4 evangelhos aqui são os únicos evangelhos de todos os que estão rodando por aí, passíveis de serem levados a sério pela brutalidade da minha demanda lógica. Eu fiquei sabendo de Jesus por essas narrativas. Só que como essa é uma palavra de uma narrativa que não promete que a sua relação será com o livro, o Novo Testamento não diz, tenha uma relação comigo. Como o Alcorão diz, tenha uma relação comigo. Como o Velho Testamento diz, tenha uma relação comigo. Guardei a tua palavra no meu coração. O Novo Testamento diz, todo ele está escrito para dizer, tenha uma relação com Jesus. Ele está vivo e ressuscitou de entre os mortos. Então, o testemunho que esse texto histórico e informativo me dá sobre Jesus coincide com o Jesus ressuscitado que, invocado por mim, vive em mim na minha consciência. E que é tão vivo e real na minha consciência que frequentemente é o choque dele na minha consciência que me acorda até para a palavra escrita. Houve um tempo em que a palavra escrita formou a consciência de Jesus em mim. Hoje em dia, a consciência de Jesus em mim frequentemente me assusta mostrando-me coisas na palavra escrita
que eu com meu cérebro e minha mente nunca tinha conseguido discernir. Só em Cristo. Esse é o milagre da ressurreição, de Jesus não ser uma informação de ressurreição, de ser de fato o ressuscitado em você, morando em ti. Então, isto dito, quero voltar lá ao Velho Testamento e a Davi. Mas isso é muito interessante, porque quando você fala assim, eu fico imaginando muita gente que eu conheço tendo um choque agora. Não, mas é para chocar, eu não estou aqui para botar ninguém para dormir. Peraí. Porque é isso, porque é gente que tem gente que Deus só fala se abrir a Bíblia e Deus vai falar comigo. Não é? Ou seja, quando diz isso que você acabou de falar. Não, olha só, meu amigo, Deus já falou muito comigo, assim, abrindo a Bíblia e lendo claro, aquele negócio de ser a palavra da hora. Não estou brigando contra ninguém, eu só acho que ficar fazendo isso é paganismo, transformar isso em regra é paganismo, é tarô, é qualquer outra coisa. Bibliomancia, né? A gente tem que ler com o nosso próprio entendimento, o nosso culto é racional, é uma coisa depois da outra, é aprendendo mesmo, é ensino, é educação na justiça, é absorvendo, juntando, guardando no coração, deixando aquilo virar um corpo, transformar-se em mente de Cristo em nós. É isto. Se às vezes Deus me fala esporadicamente por um texto que salta, Ele me fala infinitamente mais através de peixinhos, ventos, pessoas, netinho, netinha, um amigo, uma palavra, um sonho, a leitura sequencial da Bíblia, uma música que me inspirou a um pensamento do Evangelho que explode um universo de percepção dentro de mim. Todos os caminhos me levam a Deus se eu estou em Cristo. Todos os caminhos levam a Deus para quem está em Cristo, porque em Cristo todos os caminhos em Cristo levam a Deus. Nenhum caminho leva a Deus fora de Cristo, mas em Cristo todos os caminhos levam a Deus. Eu tô querendo fazer uma pergunta nesse contexto, mas eu não quero te interromper. Eu só queria concluir que Davi não é o meu modelo. Não é? Ele é aquele homem segundo o coração de Deus. Para aquela época, eu acho que ele foi um dos caras mais evoluídos dentro de Israel, porque era possível a um ser humano naquele conjunto de coisas ter tido de sensibilidade de alma, de discernimento de algumas coisas da justiça de Deus, do caráter de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus, da graça de Deus, mas que couberam naquele tempo, naquela circunstância, na vida de um homem que tinha que sair para a guerra, que tinha que matar na guerra, de um homem que mentiu na guerra, de um homem e que não deixou de ser segundo o coração de Deus. Mas um homem que se foi imitado hoje, jamais será imitado segundo o coração de Deus. Porque hoje a nossa consciência em Cristo transformou em Davi numa pessoa absolutamente segundo o coração de Deus há 3.000 anos atrás, quando o entendimento do homem podia até ir até onde ele pôde ir. Hoje, ele estaria no jardim da infância de uma reeducação espiritual inteira. Ele, Elias, a maioria da moçada toda. E quantos Porque outros? eles sem nós não seriam aperfeiçoados. É isso que quer dizer. Eles sem nós não seriam aperfeiçoados. Está tudo dito na Bíblia, é que o povo não quer crer, ou foi ensinado tantos anos de outro modo, que hoje o que eu estou dizendo aqui parece um choque, mas se eles ouvirem mais 10 vezes aí no On Demand, vai ficar tão óbvio quanto 2 e 2 são 4. E assim como Davi, para a época dele, Deus disse para testemunho dele que ele era conforme o coração dele, com certeza, né, Caio? Hoje existem homens conforme o coração de Deus. Claro. Essa é outra vida, senão não haveria evangelho. É outra mentira de crente. É outra mentira. Quer dizer, todos os homens espetaculares de Deus têm que estar mortos há muito tempo atrás. Não existe ninguém vivendo uma vida superior à consciência de Davi hoje na Terra, do ponto de vista dos crentes. E para mim só tem.
Tem milhares de lavadeiras de roupa com uma consciência infinitamente mais desenvolvida do que a de Davi. Em Cristo. Em Cristo, claro, em Cristo. Ainda mais em Cristo. Tudo, né? não é só em Cristo. Em Cristo tudo mais virou bobagem. Bobagem. Então, por que de Davi a gente ficou quase que completamente com os salmos? Porque eles, e especialmente com aqueles que não se atrelam a vinculações históricas que o obrigassem a fazer alguma declaração de fé daquele tipo guerreira. Humilhe os meus inimigos, não sei o que e tal. Odeio com ódio de morte. Tal. Ficaram especialmente aquelas que se coadunam completamente com o espírito do Evangelho e do Novo Testamento. E são aquelas que os apóstolos usam para embasar as suas perspectivas de fé e outras coisas mais. Então, é isto que o Novo Testamento diz acerca do Velho. É isso que Jesus diz acerca do Velho. E foi isso que eu disse ontem, no início do programa. Que é impossível a ginástica que os cristãos querem fazer, de manterem o Velho Testamento intacto como revelação de Deus e o Novo intacto como revelação de Deus e achar que existe um ponto de conciliação absoluta entre tudo, porque não há. Para que o Novo seja aliança nova, o Velho tem que ter caído em caducidade. Total. Exceto nas coisas em que o Novo diz que continuam prevalecendo, porque façam parte do espírito da nova aliança. Do contrário, não é. O subsídio para a tua tese de pastor sobre a ordem de Melquisedeque, você baseou mais em Hebreus ou lá em Gênesis? Eu, muito em Gênesis, em Hebreus e nos Evangelhos, na carta de Paulo aos Romanos, e nos profetas menores, onde há uma quantidade enorme de alusões sobre a liberdade salvadora de Deus fora dos termos de Israel. Usei todos os exemplos bíblicos dos pagãos e gentios distantes e tratados por Deus de um modo, às vezes, mais rico em significado do que alguns reis de Israel, como Ciro e outros tantos. Nabucodonosor, no meio daquela sua loucura toda, tendo aquela revelação do capítulo 4, que é uma das cartas reais mais chocantes da civilização humana. Pois é. De Nabucodonosor. Peguei uma quantidade enorme de textos de Paulo, de João, dos Evangelhos. Rei de Nínive, que conversão foi aquela, né? Jesus, o Salvador de todos os homens, mas especialmente dos fiéis. João, como é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. A verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, disso, daquilo. Papai. O Evangelho está entupido disso, só não vê quem não quer. E os profetas também. E o Apocalipse, que termina com a árvore da vida, tendo folhas que são para a cura dos povos. E os povos vindo trazer as suas produções para a glória de Deus. E o que é morte e inferno aniquilados. E Deus dizendo que foi encontrado por aqueles que nunca buscaram por Ele, algo que se repete com intensidade no Velho Testamento. Foi encontrado por quem não buscava. Eu estava andando na rua e encontro com Deus. Ele revelou. Que coisa, hein? Sim, e diz que os grandes segredos acontecerão, as grandes revelações, quando os segredos dos corações dos homens forem abertos. Ora, se serão sustos, é porque serão diferentes da expectativa oficial dos que se sentiam desde os dias de Jesus, os secretários da Santíssima Trindade. Para Jesus dizer, olha, vai ser um susto chocante para vocês todos, é porque todas as certezas deles estavam subvertidas. Ora, as certezas deles é que quem não rezasse conforme a cartilha deles estava perdido. E Jesus está dizendo, olha, vocês é que vão ficar de fora e vão levar um susto imenso. E quando ele elege o herege samaritano para ser o herói da história do amor fraternal, ele bagunçou de vez esse esquema desse manual de liquidificador de salvação que o cristianismo desenvolveu e tenta enfiar a goela abaixo de um mundo pagão, que vai ficando cada vez mais pagão e hostil a Jesus por causa
estupro religioso praticado em nome de Jesus pelo cristianismo na história humana. Né? Mas tudo isso começou comigo dizendo que Davi não seria o meu modelo. Mas olha só uma coisa interessante, é que você falou que... Voltou aqui? Não, voltou não. Deixa eu dar uma olhada. Ah, graças a Deus, você entende tudo. Olha só, os modelos das gerações passadas é um estupro se quiser trazer como modelo para nós. Porém, a gente vê muita gente alardeando que, olha, estou vivendo a igreja primitiva, o modelo é a igreja primitiva, o modelo. A gente vê muitas pessoas tentando pegar Atos dos Apóstolos e colocar ali muitas coisas como modelo daquilo que estava lá. Não funciona, né, não cara? é modelo de nada. Vai lá, fala O sobre modelo é Jesus. Só Jesus. E desde quando a igreja vai ser modelo? Só é modelo quando ela obedece o que Jesus disse. Assim como o Pai enviou, assim também eu vos envio. Se ela permanecer no envio conforme Jesus foi enviado, ela é um modelo só porque ela está espelhando Jesus. Do contrário, não, meu irmão. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro de tentativas. De muitas tentativas, de vontade de acertar. Acertaram em muitas, erraram em outras. Assim deve ser nós também, sempre está tentando. Houve coisas que eles acertaram no primeiro ano, mas quiseram transformar aquilo numa instituição permanente, começou a virar uma jiboia sufocando eles. Você fala de quê? Aquela historinha de que todo mundo pega tudo que tem, divide, bota ali no seu... Aquilo tem vida curta. Só dava para ser assim se Jesus fosse voltar em 5 anos. A gente aguentava a onda em 10, em 15. Se ele tivesse dito, ó, segura a onda aí firme, que dentro de 20 anos eu estou de volta, dava até para aguentar. Mas não seria sadio, porque ele não mandou isso. Em momento algum ele diz, fiquem em Jerusalém, formem um clube poderoso, contratem segurança, escavem os subterrâneos, criem catacumbas, todo mundo que for se convertendo vão enfiando lá dentro, não deixem mais ver a luz do sol porque eu estou voltando. Mas não foi isso que ele disse vão pelo mundo inteiro, se espalhem pela terra, ninguém sabe quando eu vou voltar. Pode demorar muito e bem-aventurado é aquele que não achar demorado. E que mantiver o coração alegre e feliz com a chama acesa, servindo o próximo com amor, sem se sentir dono da bola, sem humilhar os irmãos, sem virar bispo despótico dos outros, multiplicando os seus talentos, sem cair na desesperança, servindo a todo homem como se fosse eu. Encontrando a todo caído, pobre, desgraçado nessa vida, como quem encontra a mim e vendo em toda a miséria humana uma chance de manifestar a bondade de Deus. É assim que vocês têm que viver, volte eu amanhã ou volte eu quando voltar. Agora, as parábolas todas que ele contou denotavam uma espera, depois de muito tempo, depois de um longo tempo. Ele deixou claro que o negócio era demorado. Então, em razão disto, a igreja primitiva acertou e errou. Naquele primeiro momento, ter feito o que ela fez foi um testemunho de amor importante para Jerusalém. Tanto é que, num primeiro momento, eles ganharam a simpatia de todos. Mas quando eles resolveram fazer daquilo um clube santo, eles começaram a ter indigestão espiritual, começa a fofocada. Não dá para ser diferente, meu irmão. Bota um monte de crentes juntos, sem ir a lugar nenhum, se encontrando todo dia, orando o tempo todo, cantando o tempo todo. Um dizendo que é diácono, outro que é presbítero, outro que é apóstolo, outro que é tesoureiro, outro que não sei o quê, vai virar porcaria. O chamado não foi esse, o chamado de Jesus não... Onde é que Jesus chamou o pessoal para ficar numa gruta em Cesareia de Filipe? Ele podia ter ficado lá 4 anos, ou ter ido se encontrar com os essênios, fazer uma comunidade à parte. Tudo aconteceu, foi misturado com publicano, pecador, meretriz, escriba, fariseu, templo, cemitério, era na vida. A igreja tem que ser uma comunidade de gente misturada com gente. Não é essa porcaria que se encontra num clube de doentes, onde um quer ser o dono disso, outro obedece àquele, uma hierarquia militarizada, repetem o templo de Jerusalém com sacerdotes, com levitas, com não sei o quê. Tem até animal para imolar, que é o cara que pisa na bola, que vira na mesma hora holocausto, no altar da igreja. Enfim,
Participei de muitas reuniões de imolações. De imolações, Deixa eu te falar, eu aprendi tá brincando? Não, você tá morrendo de saber disso, que o pessoal imola crente toda hora, em tudo que é lugar. Eu era presbítero da Assembleia de Deus. Aí toda a disciplina é imolação. Cortava o cabelo e ia pra reunião pra gente imolar. Nesse sentido. Então, olha só. Sinédrio. Os primeiros momentos ali foram legais. Aí eles resolveram instituir aquilo, começa a adoecer a comunidade. Reclamação, briga, as viúvas dos helenistas não estão sendo contempladas como as dos judeus, como os partidarismos, não sei o que e tal. Aí a bondade de Deus veio, desce um cacete danado em cima de todo mundo, e o texto grego diz que eles foram semeados pela Samaria, alguns foram pregar lá em Antioquia. Se não, meu irmão, corria o risco da fé no Evangelho ter virado uma seita judaica que hoje seria uma cabala judaica numa montanha da Galileia. Engraçado que Paulo, né, quando ele se converte... Paulo foi outro que arrebentou a botija. Exatamente. Aí ele fala lá, acho que é em Gálatas, fala assim, ninguém me constituiu apóstolo, nenhum homem. Eu fui a Jerusalém falar com Pedro 14 anos depois. Uma vez eu estava na reunião de pastores. Ainda ouvi um monte de besteira. Né? Eu estava na reunião de pastores e perguntei sobre isso. Ele disse, não, meu irmão, não é bem assim não. Paulo tinha que ter ido lá falar com Pedro. Ele não foi porque ele estava meio desviado. Mas Paulo foi lá ainda puxar a orelha de Pedro. Fala assim, ele não foi, ele foi lá Naquela ocasião que ele foi a primeira vez, ele foi só porque a opressão dos judeus cristãos em cima das comunidades cristãs gentílicas era tão pesado que ele foi ver se encontrava termos de diminuição da opressão. Aí foi quando ele conseguiu aquela cartinha que a gente falou sobre ela aqui semana passada, né? Recomenda-se que se abstenham da idolatria, das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, do sarapatel. E também não esqueçam de ajuntar dinheiro e dar aos pobres. Aí Paulo diz, olha, isso aqui a gente faz por amor aos irmãos, vamos diminuir o sarapatel, alguma coisa assim, mas na consciência de Paulo, tudo sinceramente, fora a idolatria e as relações sexuais ilícitas que estavam na vigência, o resto tudo era bobagem. É bobagem mesmo, que pela oração, pela ação de graça, estava santificado. Aí ele vai, olha, vamos negociar aqui um pouquinho com eles, só para diminuir a opressão, mas não diminuiu. Continua cada vez pior. É por isso que quando ele volta lá a Jerusalém, deu no que deu. Tiago faz aquele discurso, olha irmão, veja quantos milhares de milhares estão entre nós, são zelosos da lei e obedecem à fé, como se fosse possível. Zelosos da lei e obedecem à fé. Então, por causa dele, raspa a cabeça. Por causa deles, santifica o indivíduo que foi visto com você na cidade. Por causa dele, faça isso. Paulo fez tudo o que mandaram. Nem assim evitou nada. Na hora que os malucos pegaram ele, levaram lá para a escadaria e começaram a dizer a esse homem que perverte os nossos costumes, onde estavam os milhares de crentes que Tiago disse que habitavam em Jerusalém? Leia Atos, vê se tem uma voz de protesto. Ninguém disse nada, se não fosse a parentela de Paulo se mobilizar para avisar o comandante que tinha um motim para matá-lo, teriam matado Paulo ali mesmo. E a igreja em Jerusalém, ó, caladinha. Então, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro para a gente ler coisas maravilhosas do Espírito Santo sendo realizadas apesar dos apóstolos. O tempo todo é apesar dos apóstolos. Raramente você vê um negócio por causa de. É contra eles. O cara não quer ir, ele vai obrigado, ele reluta, ele diz, eu estou fazendo um favor. E para Cornélio, o homem tem que ser convencido, é tudo um convencimento danado. E é isso que me dá alento. Porque se com Pedro, Tiago e a moçada inteira da primeira leva, o Espírito Santo teve esse trabalho, então toda vez que eu vejo o Espírito Santo tendo aquele trabalho com eles, eu até me conforto com o trabalho estupendo que ele tem que ter entre nós, né? A pergunta do Fernando, por que a igreja
desandou a igreja? Olha, lá no site tem alguns textos longos meus sobre isso. Por que a igreja desandou? Ele escreveu a palavra cristianismo, ele escreveu a palavra Simão, a igreja de Simão mágico venceu a parada, mas cristianismo tem dezenas de textos. Se ele escrever a palavra igreja e ler tudo que tem lá, tem um monte de alusões minhas a esse respeito. Sem falar que tem um texto ou dois longos sobre tudo isso que eu falei aqui, de modo extremamente mais detalhado, acerca do que se instituiu em Jerusalém e como Paulo foi uma figura antitética, provocadora e salvadora. Porque o desconforto que Paulo gerou em algumas lideranças da igreja de Jerusalém foi responsável pelo que ficou de remanescente de fé nos corações de alguns. Inclusive Pedro foi terrivelmente ajudado. Se não houvesse Paulo, provavelmente a história de Pedro tivesse sido uma outra. Porque o nosso amigo Pedrão, querido, está longe de ser, do ponto de vista humano, uma pedra de caráter confiável. Se humanamente falando a gente tivesse que falar que um apóstolo era um cara de pedra, bota Paulo ali, meu irmão. Porque Pedro, Tiago, pode juntar a moçada inteira, não dá meio Paulo de perseverança, de cacete, de lutar contra tudo, sem apoio de ninguém. É como você encontrar Jesus, amar Jesus, Jesus se revelar a você e todo mundo que tinha andado com Jesus antes fica contra. Foi mais ou menos isso. Deus é o macho do negócio, é esse homem aí. A minha convicção, inclusive, é que eles se apressaram em eleger Matias, apóstolo, tome outro o seu lugar. Não houve nenhuma indicação do Espírito Santo. Não. Foi eles que leram lá um texto que está fora do contexto, inclusive. Se não passa nos critérios da hermenêutica protestante. E aí tome outro o seu encargo. Então vamos pegar um outro aqui. Aí tiraram a sorte. Aí caiu sobre aquele irmão querido, amado. Ficou ali de apóstolo e a gente não sabe por que até hoje. Pode ser que um dia a gente fique sabendo. Porque parece que a história determinou e que Jesus determinou na história que ele escolheu o apóstolo que ele queria. 10 anos depois, sem pressa nenhuma, e o chamou de Paulo. E disse, eu te mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Mas houve uma pergunta aqui sobre isso. Se os apóstolos não davam meio Paulo, como você disse, eu estou falando... Jesus preparou-os para quê? Para serem quem eles puderam ser. Porque Jesus não estava comparando ninguém com Paulo. Não, mas Caio, veja assim, essa pergunta aí talvez possa ter a ver que Jesus chama Pedro para os gentios, mas ele surta, ele entra numa no limbo, Zezinho. Ele entra num parafuso. Porque ele mesmo, lê em Atos dos Apóstolos, toda vez que ele fala de si, ele tem que fazer essa apresentaçãozinha meio mesquinha. Que andou com Jesus. Não, ele diz assim, porque a Tiago foi confiado o ministério entre os judeus e a mim entre os gentios. O que não é verdade, ele ficou no limbo. E ele de fato, mais do que Tiago, ele pregou para gentios, é claro. Agora, perto de Paulo, ele era um fusquinha desenvenenado, correndo. Pois é. Com um cara que estava lá nas alturas. É isso que eu estava falando. Então assim, ele era apóstolo dos gentios para as negas dele em Jerusalém, isso, que não saíam de lá. Então, ele foi chamado. Eu creio assim, ele teve o chamado. Mas ele não segurou a onda. Não foi. Inclusive foi sonho, o negócio do lençol lá. Deus tentando chega lá entre os Gálatas. Deus falou, botou o galho dentro, ele e Barnabé, ainda ficaram naquela dissimulação. Paulo não aguentou, disse, meu irmão, vira homem, meu cara. Pelo amor de Deus, você não está na casa de Caifás, não. Você está aqui entre irmãos. Será que nem aqui entre irmãos você segura a onda até o fim? Já com tanto tempo decorrido, você não segura essa onda. E o Pedro era um homem tão maravilhoso que ele se quebrantava. E que ele chega a dizer lá diante da carta deles, olha, são só os deturpados de mente que não querem entender esse homem, porque ele diz coisas difíceis, segundo a revelação que lhe foi dada, mas a revelação foi dada a ele.
Verdade. Que lindo isso, né? Ele Marquês arrogou para si aquilo que ele não tinha, né? Ele tinha, mas eu acho que ele tinha, mas ele não assumiu. Não, eu acho que do ponto de vista mesmo de entendimento, nenhum deles alcançou o entendimento de Paulo. Talvez Barnabé, do ponto de vista de entendimento espiritual. Talvez Barnabé. João alcançou um entendimento pragmático do sentido do Evangelho como nenhum outro na sua primeira epístola, quando fez a conversa inteira virar simplesmente o que a conversa é: amor. Se ama é de Deus, se não ama não é. Ponto, parágrafo. Paulo elaborou a consciência de uma fé que pode crescer para se tornar segura, que já se sabe feita, realizada, consumada, reconciliada definitivamente. A âncora. E se quem escreveu a Epístola aos Hebreus foi Paulo, ele revela essa maravilha. Se foi Barnabé, como poderia ter sido, não seria de admirar para mim. Porque tradições antigas dizem que Paulo e Barnabé eram aparentados, provavelmente primos. Barnabé revela que ele tem um vínculo com Paulo diferente dos demais, porque quando todo mundo rejeita Paulo quando converte-se, é Barnabé que o acolhe, e o acolhe aparentemente com algum tipo de pré-compreensão sobre Paulo, a respeito de Paulo. E eles não andam juntos pouco tempo. Aquela separação por causa da briga com João Marcos, lá adiante, que já aparece no capítulo 14, né, de Atos, quando eles se separam, houve entre eles tamanha dissensão que tal, e se separaram, já acontece anos depois. Aqui na nossa virada de Atos dos Apóstolos são 4 páginas, mas são 4 páginas de alguns anos, de muita viagem. Ninguém sai de Jerusalém a Antioquia, fica um ano e não sei quanto em Antioquia ensinando. Depois de Antioquia sai pregando em todas aquelas cidades da Ásia Menor a pé, até a Conchinchina. Depois voltam confirmando. Depois vão a Jerusalém, tudo a pé, ou de navio. Depois volta de novo, tudo ficando no tempo, nos lugares. Aí é que eles partem para a segunda viagem, é quando há dissensão, eles se separam. Mas se foi Barnabé que escreveu Hebreus, a mim não me admira. Ele teria conteúdo suficiente e sofisticação de cultura no Velho Testamento para produzir a carta aos Hebreus. Eu lá no fundo até torço que seja ele. Se for, para mim muito interessante, porque revela uma dimensão bonita da alma de um homem sobre quem a gente sabe pouco, exceto que ele era um homem bom, justo e cheio do Espírito Santo e de fé. Olha que interessante, a Clarissa pergunta, então podemos dizer que Cristo errou na sua seleção? Mas você não falou nada disso aqui? Não, se Jesus errou na deles, errou na tua. Errou na minha. Em que você é melhor do que eles? Em que eu sou melhor do que eles? Em quem que aqui alguém é melhor do que eles? Jesus só lida com porcaria mesmo. Mas ela tá... É isso que o povo não entende. Ela está partindo do pressuposto, talvez, de que alguém seja eleito porque mereça alguma coisa, não, porque tem alguma graça, coisa para oferecer. Não foram muitos de nobre nascimento, nem muitos sábios, nem muitos filósofos, nem muitos poderosos, mas Deus escolheu a gente. Maluco. As coisas que não são, para envergonhar as que são. Então, aquilo que o Kennedy disse, né? Nós decidimos mandar o homem à Lua, não porque é fácil, mas porque é difícil. Deus escolheu fazer essa obra toda comigo. Porque é difícil. Porque ele é todo poderoso, meu irmão. Tô dentro, sei. Porque ele é todo poderoso, né? Não é à toa que os marginais te entendem muito melhor do que os eu fico me perguntando, olha só, sinceramente falando. As porcarias te entendem muito mais humano. Humano. Sinceramente falando, Gandhi podia ser mestre da maioria dos apóstolos. Não tem um personagem bíblico do Velho Testamento com a consciência humana do significado do próximo que o Gandhi teve. Na história da igreja,
sinceramente falando, não fossem pelas auto-revelações provocadas pelo Evangelho que geraram as confissões de Agostinho, que são pérolas de confissão da alma, Agostinho tinha que servir Gandhi na Índia, ajudando. Tomás de Aquino, Mesmo assim, meu irmão, do ponto de vista humano, Tomás de Aquino, vai, continua. Tomás de Aquino tinha que pegar aquelas sumas todinha e enfiar em outro lugar e aprender a ser gente. Foram todos, ficaram lá discutindo anjo, trindade na Torre de Marfim, filosofia, aprendendo Aristóteles, briga para lá, briga para cá. Gandhi estava andando um caminho simples, vestido como filho do homem, sem se preocupar onde reclinar a cabeça e dizendo, olha, por esta causa eu estou disposto a morrer, mas por nenhuma causa eu estou disposto a matar. Se faz de Calvino um gandula, prático. Calvino podia dar uma aula a ele sobre Romanos, mas não daria uma aula a ele sobre o sentido do Evangelho. E prático, né? É. E revolucionou toda a Índia. Não, eu sei o que eu estou falando. É. Então, quando eu olho, e respondendo a pergunta dela, quando eu vejo o Senhor escolhendo quem Ele escolheu os encardidos todos. E mostrou que no coração de todos aqueles homens existia a graça e o poder do milagre. Esse é o Evangelho. Ele não foi procurar os bons, os melhores, ele foi procurar os dispostos. O Evangelho não é para os melhores. O Evangelho é para quem diz sim. O Evangelho é para quem vai. O Evangelho é para quem diz, retira-te de mim porque eu sou um pecador, mas não vai embora não, senão eu morro. Esse é o Evangelho, é para esse tipo de gente. Então com isso aqui, eu falando de Atos, eu não estou fazendo nenhum criticismo, dizendo que Jesus escolheu errado, coisa nenhuma, porque o primeiro errado que ele escolhe sou eu. De acordo com Paulo, era ele. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu entro na briga com ele, porque eu acho que eu sou o principal. E acho que todo mundo que quer servir a Jesus tem que saber que ele é o principal pecador. É só sendo o principal pecador que eu erro menos, que eu me quebranto mais no Evangelho, que eu me torno mais muçulmano de Jesus. Muçulmano significa submisso. que eu me submeto mais. Muçulmano é submissão. Ser um muçulmano é ser submisso. Eu me torno mais muçulmano de Cristo, mais submisso ao Evangelho. Então, meu mano, é isto. E o que passar disso, a conversa é tão mais simples, fica tudo tão claro quando é assim. Fica tudo possível. Seja quem for, só dizer sim. E o Evangelho torna-se um caminho factível de vida. Agora, tentar fazer da Bíblia de capa a capa um livro de conciliação e harmonização absoluta é apenas o convite para o indivíduo virar um esquizofrênico, para poder dizer Legião é o meu nome porque nós somos muitos. Tem dias que eu sou Sansão, tem dias que eu sou Josué, tem dias que eu fico pau da vida como Jefité, tem dias que eu saio no cacete como Davi, tem dias que eu estou piedoso e bonzinho como Daniel, tem dias que eu levanto Ezequiel e digo que é tudo casa rebelde, tem dias que o cara todo dia ele é alguém. Aí com essas campanhas todas, a campanha universal, é tudo no Velho Testamento, é tudo no Velho Testamento, é tudo na Idade da Pedra. É tudo lá, é o ano do Elias, é o ano do fogo, só não tem ano de Jesus, só não tem ano do Evangelho, só não tem a vida da palavra. O Denilson falou assim, Caio, o erro nosso é que quando aceitamos a Jesus, pensamos que nos tornamos perfeitos. Né? Quando a gente aceita do ponto de vista Jesus, usando essa palavra, né? Aceitar Jesus, que é outra coisa assim, horrível, né? Você aceitar Jesus, quem é o desgraçadinho com o poder de aceitar Jesus? Aceitar Jesus.
Jesus nunca disse, aquele que me aceitar diante dos homens, eu confessarei. Nem aquele que meter a cara e disser, eu sou de Jesus, senão eu estou perdido. Esse cara está aceitando Jesus ou está pedindo misericórdia para se entregar? Então a primeira coisa que tem que acabar é com essa história de aceitar Jesus. A questão toda é se Jesus aceita você, meu irmão. Chega com ele bem humilde. Vamos inverter a ordem, ninguém está fazendo favor. A igreja diz aceita Jesus, porque a igreja quer que o cara aceite. Porque a igreja quer incluir o cara. Incluir o dízimo, incluir a mão de obra, incluir não sei o quê. Então, pelo amor de Deus, aceita Jesus, que é para você ficar com a gente. Agora, no Evangelho não tem essa história de aceita Jesus. Pelo amor de Deus, faça esse favor a Deus. O negócio é esse, o machado está posto à raiz, arrependa-se, senão as consequências vêm. Agora Deus é bom, está reconciliado com você, não tem nada e guerra nenhuma com você, a guerra é de você com ele. Agora o caminho é arrependimento, é quebrantamento e é o mesmo. Não é aceitar Jesus, é agradecer quebrantadamente por ter sido incluído na misericórdia de Deus. E quando isso acontece, não tem ninguém pensando que é perfeito. Ao contrário, a santificação é um caminho de consciência de imperfeição. Total. Quanto mais santo é o homem, mais consciente de sua imperfeição ele é, menos jactância existe nele. Santificação total é quando não há mais justiça própria nenhuma. Miserável homem que sou. E só existe confiança em Jesus. E uma disposição de buscar andar segundo o Evangelho. Aí o indivíduo não está perfeito, mas está vivendo em plenitude de santidade, apesar de sua imperfeição. Nosso tempo acabou. Eu peço perdão aos irmãos que eu esqueci que eu tinha um expert aqui em informática e que eu estava sem comunicação, agora que a gente entrou. E pena que não dá tempo, mas se puder responder amanhã, eu gostei muito da pergunta do Paulo, porque sempre foi uma questão minha. A escolha do Oriente Médio como geografia foi uma escolha divina, interessante aquilo ali. Né? Teve alguma coisa a ver? Algum lugar da Terra tinha que ser escolhido, né? Mas será que a confluência ali da confluência de comércio... Eu posso dizer o seguinte, o Oriente Médio era a estrada mais importante do mundo antigo e continuou sendo até alguns séculos atrás. E continua sendo a confluência geopolítica, cultural, étnica mais importante do planeta Terra. E é dali que procede a formação do Ocidente inteiro. É dali que procede a construção de todo mundo que a gente chama árabe e muçulmano. É dali que procede até o antagonismo dos grupos distintos do Oriente àquilo que a gente chama de conflito político internacional. Então, foi, é e continuará a ser um umbigo político, espiritual, cultural, geográfico do mundo. Nunca será Nova York. Nunca será Nova York. Interessante pensar nisso. Nunca será Paris. Eu vi outro dia também, não sei se foi no Google Earth, falando de umbigo, né? Parece que aquela região ali, equidistantemente, é o centro, seria o centro, né? Isso é a visão. Se juntar a antiga Pangeia, não é isso? Parece que ali fica bem central. Né? A visão em relação à Pangeia e a visão em relação à totalidade da história da civilização. Então, em relação à história da civilização, é inegável que a perpétua Nova York da civilização humana foi o Oriente Médio. E quando não foi exatamente na região chamada de Oriente Médio, foi o Oriente Próximo, mesopotâmico, onde está o Iraque, mas a migração ocorreu para lá, e mesmo aquela região não tendo uma importância imperial, porque ela nunca teve, o chão de Israel
ou da chamada Palestina, nunca constituiu nenhum império de significado na Terra. E continua sendo um umbigo político. Nunca constituiu. Era apenas a rota mais importante de ligação entre todos os impérios importantes da Terra. Nesse caminho, Egito, Jesus Síria, veio, né? a Síria, os persas, tudo. Havia mares, passava por ali. Você não ia para a Europa sem ser por ali, você não ia para o Oriente Próximo, para o Oriente Extremo, para a Ásia Menor, não iria a lugar nenhum sem passar por ali. Fernando Augusto está falando que esse programa tinha que ser em rede nacional, viu, Caio? É? Então Também eu quero acho. aproveitar e pedir para todo mundo que acredita nisso para contribuir com a VMVTV. Amém. Cada ajudinha que cada um mande. Porque, por exemplo, o site ficou fora do ar essa semana, né? Porque não para de crescer, graças a Deus. Graças a Deus. Mas quanto mais cresce, mais banda ocupa. Quanto mais banda ocupa, mais chance de cair acontece. A não ser que compre mais. A gente tem que ir comprando sempre. Por isso, todo mundo tem que ter uma consciência alegre, partícipe, generosa, bondosa, amiga, confiante. Quer dizer, eu não sou um salafrário, não vivi como um salafrário, nem o diabo pode me acusar disso. Chamo ele para aparecer aqui e me acusar de quando foi que eu fiquei usando o dinheiro do povo de Deus para fazer safadeza. O diabo mesmo. Estou aqui falando com uma boa consciência debaixo do sangue de Jesus e da verdade de Deus. Então, quem está falando aqui é um homem contra os homens. Pare, eu estou cansado de ser punido por causa de safadeza de Macedo, de R.R. Soares, de Estevão Hernandes, de qualquer um. A gente está aqui pregando o Evangelho. Pão que chega ali naquela mesa, chega com honestidade. Daqui dessa casa só sai dinheiro para a obra de Deus, desde 18 anos de idade. Não entra dinheiro para cá. Se entrasse, eu estava milionário e ninguém estava me fazendo esse pedido porque eu bancaria tudo. Mas é porque passei a vida invertendo esse fluxo. E vou morrer com esse fluxo invertido. Então quem quiser ajudar, ajude. Porque o dom que Deus me deu é esse que eu estou aqui expressando. Pode ser que o dom que você tenha seja o de ajudar a tornar isso algo em rede nacional. A minha parte eu estou fazendo. Então se só tem 20 mil assistindo, eu faço isso com o mesmo coração com o qual eu faria se a terra inteira estivesse me vendo. Vocês não iam me ver vestido diferente, eu não iria ao cabeleireiro me produzir, eu não iria pintar a unha, eu não iria... Nada, nada, nada. O mundo, se quiser me ver aqui, ó, ao estar, estou em casa. O Evangelho é que é eterno. Então, minha gente, se quiserem, será assim. Se for rede nacional, será assim. Como é para 4, será para bilhões, se for. Agora, a diferença é você que faz, ajudando. Do lado de cá não tem teatro. É simples assim, o coração é sincero assim, a oportunidade está criada. Se todo mundo ligado aqui, olha, só os que estão ligados aqui no site da VMVTV, decidir se cada um, mensalmente, separar 30, 40, 50 reais, 100 reais, quanto cada um pudesse, e mandar, daqui a pouquinho a gente estaria em rede nacional. Mas enquanto a gente ficar esperando que eu crie isso, eu é que tenho que criar. O dom da graça de Deus está aqui e eu não o tenho sonegado. Cada um participe com o que pode. Aí nós seremos um corpo. E aí todos nós teremos participação numa coisa imensamente maior e que pode ser feita com dignidade, sem apelação. E não precisa vender tudo, né? Como foi feito a vida inteira, sem apelação. É mesmo. E é o que esse país estaria desesperadamente precisando. Pelo menos de 2 anos assistindo na televisão. Tadinho do irmão, pode 10 reais? Claro, tadinho, Claro, pode 10, pode 1, pode ser a viúva mais é. pobre que está dando tudo, se der de todo o coração. Você está dando é para Deus, mano. É o Senhor que contabiliza, não somos nós, não. Então, se esse país tivesse pelo menos 2 anos, outra vez, de uma exposição do Evangelho puro e simples, vocês não têm ideia do que ia acontecer na nação. Vocês não conseguem sentir o que está acontecendo em Brasília? Quando eu cheguei aqui, eu só ouvia falar nesses ministérios de maluco por aí. Vocês estão ouvindo falar em algum deles?
Onde está a maluquice? Está todo mundo quietinho, fazendo a sua maluquice cada vez mais discreta. Porque todo domingo de manhã tem uma espada do Evangelho rodando assim nas consciências da cidade, às 9 horas da manhã, na TV Brasília, e metade da cidade está vendo. Do Lula aos meus amigos senadores, deputados que me encontram por aí, cá, estou lá contigo todo domingo. Quando eu estou dormindo, minha mulher me acorda. Aos lixeiros, garis, gente de tudo que é lugar, de qualquer nível social, metade da cidade está vendo. Conclusão, tirem o pulso para ver se as piras da nossa terra continuam tão descacetadas como estavam. Veja como o negócio deu uma acalmada. Porque o Evangelho tem esse poder. O cara começa a ficar com vergonha. O povo começa a entender. De perder gente, né, cara? Não, o povo começa a entender e começa a dizer, ó, peraí, aí o cara começa a sumir, desaparecer. Até o Malafaia, que estava aí há 4 anos só pregando prosperidade, junto com Jorge Linhares, Jabes Alencar, outro dia eu vi na televisão tentando fazer uma meia-culpa, que não é bem assim, que no Evangelho tem tribulação, que o indivíduo tem que aprender a se gloriar nas tribulações, aguentar firme, não sei o quê. Mudou, porque se não mudar vai ficar só. Porque eu não preciso de Rede Globo, de televisão, não. Esse Evangelho que está aqui é poderoso. E ele vai entrando igual água. Vai entrando na casa dos meus piores detratores, na casa do Macedo. Tem gente que vem ver TV, assiste o site. Tem pastor da Universal agora, você que está aí, da Universal, da Igreja da Graça, que eu sei, está me vendo aí. Você sabe o seu conflito. E você sabe por que você continua aí. Você sabe. E você sabe que eu sei. E você sabe que no meu coração só tem misericórdia, esperando a Deus que chegue a hora que você arrebente esse negócio e diga, não, eu sou de Jesus e não dá para fazer mais barganha. Agora, com TV em rede nacional, ou só vem ver TV e sitezinho, sinceramente falando, o Evangelho não precisa de mais nada, não. Isso aqui já demonstrou, por total liberdade do Espírito Santo, porque eu não concebi, eu não imaginei, não foi minha estratégia, eu não planejei, eu não tenho nada a ver com isso. Eu vim trazido pela soberania de Deus a contragosto. E fui vendo o milagre acontecer e fui vendo ele se tornar o cumprimento da profecia que eu recebi do portal dos invisíveis. A posteriori eu fui vendo Deus me dizendo, você viu, seu bobão? Como é que eu faço, você não vê? Todo mundo acha que você tem uma visão, você não tem visão nenhuma. Se eu não enxergar pelos teus olhos, você está cego, cara. Glória a Deus. E me tem falado o seguinte, se você entrar em rede nacional, pode ser uma bênção para esse país, mas não fique preocupado com isso. Eu nem fico, não penso nisso, não falo nisso. Converso com isso sobre ti? Não. Contigo? Não. Com alguém aqui? Com ninguém. No dia que o Senhor quiser fazer, Ele fará. Vai ser no dia que cada um aqui acordar, contribuir como gente grande, e aí a gente vai ter um volume suficiente. Nós só vamos avisar, o volume que está entrando já dá para a gente comprar 5 minutos, já dá para comprar 15 minutos, já dá para comprar meia hora. E a gente vai comprando. Tem um amigo meu aí querendo ver se a gente inicia com 5 minutos em rede nacional. Todo dia? Todo domingo de manhã. 5 minutos, sinceramente, é uma eternidade. Quando você fala rede nacional, você fala... Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí. Globo? Não, a Globo não. A Globo eu tinha lá, programa de graça, durante 10 anos, mas esse tempo passou. E... Não, deve ser uma dessas aí, Band, Rede TV, essas coisas aí, né, que dá para entrar. Record não dá, que é... O Macedo preferia o Belzebu fazendo um programa lá do que eu, né? Então vai ser uma dessas aí. Mas se enfiar 5 minutinhos, eu creio mais nesses 5 minutos de evangelho do que na madrugada inteira de show, de espetáculo. Daquele show que tem lá de 1h30 até 6 da manhã, vendendo Bíblia e outras coisas mais. 5 minutos, 9 horas da manhã é uma bomba atômica. Bah, eu sei. Eu sei. Você fez isso, né, cara? Eu fiz com 30 segundos, com 1 minuto, com 3 minutos, com 5 minutos, com 15 minutos, com meia hora, com 45, com 1 hora, com 3 horas de programa por semana, com uma rede de televisão 24 horas. Olha, se for para alcançar a gente, gerar uma bomba, quanto mais curto, melhor.
Meu nome é Enéas. Pronto, tem razão. 5 minutos o cara ficou muito... No tempo que eu tinha 1 minuto depois do Jornal Hoje, na Rede Globo, depois da Leda Nagli, na década de 80, eu recebia 5, 6 mil, 8 mil telefonemas por dia. Isso com 1 minuto. Sabe por quê? A Leda Nagli dizia até amanhã com certeza. Aí eu vinha daquela presunção de certeza dela e dizia, mas você tem certeza? Cortava, plim, plim, entrava eu. Mas que certeza. Parece que continuava. Aí né? eu dizia assim, mas você tem certeza sobre o dia de amanhã? Mas sem nenhuma vinheta. Não, eu não dava uma resposta. Eu fazia 60 segundos de perguntas e dava um número de telefone piscando. Aí 8 mil pessoas ligavam e eu dava a resposta. Treinava um monte de gente para conversar, a gente se convertia para todo lado. Aí a companhia telefônica disse, o senhor está me criando um problema no centro do Rio de Janeiro inteiro. Então pare com isso, diminua o fluxo, não sei o que e tal. Aí eu peguei e diminuí. Como é que eu diminuí? Eu comprei 3 minutos na Rede Globo, depois do Carl Sagan. Quando eu digo comprei, era tudo na cara de pau. Porque eu ia lá, sem dinheiro nenhum. Aí pedia falar com o doutor Roberto Marinho. Aí os caras achavam um absurdo. Um garoto de 26 anos de Manaus chegava e queria falar com o Roberto Marinho na portaria. Mó cara de pau, né? Demais. O doutor Roberto demais, mas o assessor dele vai lhe receber. Aí eu dizia para o assessor o que eu queria. Aí o cara ria, mas não pode, meu senhor. Isso aqui é a Rede Globo de televisão. Você sabe quanto custa o segundo? Eu sei. Por isso que eu não estou querendo comprar, eu quero que o senhor me dê. Eu não posso comprar. Mas o evangelho é importante, meu senhor. Aí o cara ficava constrangido, olha, eu vou te mandar para um cara. Aí me despachava. Mas isso não é assim. Para isso, você conversava com ele, né? Eu contava a história inteira. Aí ele me despachava para um outro. Aí você vai para o Augusto César Duarte, diretor comercial nacional da Rede Globo. Aí eu chego lá, eu conto a história inteira para o Augusto César Duarte, digo por que ele tinha que me dar um horário de graça na televisão como a Globo de Manaus me dava. Aí ele cai na gargalhada, mas o Felipe Dal pode dar, ela em Manaus, aqui não dá, pastor. Eu digo, como não dá, meu amigo? O senhor quer 30 minutos. Aí abri as tabelas todas, o senhor pode pagar isso, eu digo, nem em 20 anos. Nem o primeiro, mas você pode me dar. Aí o cara ficava, aí eu aperto o botão, pera aí um minuto. Fernando Lopes, venha cá, por favor. Aí entra o diretor comercial Rede Globo Rio. Aí eu estou pensando que é a minha hora de sair, que era a senha para pular fora. Aí eu digo, bom, muito obrigado. A gente se fala, não, chamei o Fernando para conversar com o senhor, conte para ele a história que o senhor me contou. Aí lá eu conto a história inteira para o Fernando. Aí o Fernando ficou olhando, mas Augusto, isso é loucura. Eu sei que é, rapaz, mas esse cara tem uma coisa para falar. Que jeito que a gente vai dar nele? E ele percebeu isso nele, né, ele Caio? Virou e falou, como é que o senhor pode? Me diga o mínimo que o senhor pode. Falei, 1 minuto. Aí eles me fizeram 1 minuto por semana. 1 minuto por dia. Por dia. Aí eu consegui lá 2 patrocinadores. Botei 1 minuto. Aí gerou esse problema na cidade inteira de telefone. Aí falei, eu só posso resolver com 3. Porque aí ao invés de fazer só perguntas, eu dou respostas. Quando você dá respostas, você já diminui barbaramente a quantidade de telefonemas com questões. Você foi proativo e respondeu. Aí eu peguei, arranjei mais patrocinadores e o Carl Sagan tinha um programa chamado Cosmos na Rede Globo, que era um programa que estava na moda. Aí eu comprei, depois do Cosmos, eu comprei 3 minutos e passei a gravar em película de cinema, que foi uma obrigação que a Rede Globo me impôs para eu botar depois do Cosmos. Tinha que ser algo no mesmo. Cinema. Ih, meu Deus, aí eu não tinha dinheiro para fazer cinema, uma fortuna. Aí falei, escuta, então vocês façam para mim. Mas como o senhor vem aqui pegar tudo de graça praticamente? Daqui é que a gente produz? Eu digo, senão não vou conseguir. Aí eles me mandaram para um cara na frente da Rede Globo. Ó, convence o gordo lá. Aí eu fui lá e falei, ó, meu irmão, eu estou nessa situação. Eu pago o filme e não sei o que, mas não me cobra não. Aí o cara olhou e falou, bicho, mas tu é muito doido mesmo. Então eu vou fazer com você esse negócio. Aí a gente foi pro Corcovado, Pão de Açúcar, produzimos as películas e sistema de filme. E o cara com certeza deve ter começado a gostar. Né, aí o Carl Sagan terminava, fazia plim, plim, e eu entrava na mesma sequência de temperatura de cor de filme e tudo. E
Parece que você fazia parte do filme de Carl Sagan. Eu chegava na rua depois, os caras diziam assim, escuta, que programa Cosmos é aquele? Que o Carl Sagan constrói aquela tese toda e o último bloco só termina com tudo? Que legal. O pessoal pensava que era continuidade. Então, 5 minutinhos, meu irmão, é uma bomba. É só você não ficar com besteira. E eu não tenho vocação para ficar com conversa fiada. Faca na bota, né? Pregar o evangelho como ele é. A gente já passou 10 minutos, o Tiago está lá esperando, o jovem já não aguenta mais, enfim. Gente, perdão. Amanhã a gente está de volta às 3 horas da tarde aqui no Papo de Graça, tá bom? Faça bom proveito de qualquer coisa boa que nós tenhamos dito. E até amanhã. Obrigado, Zezinho.